Conforme a gente disse na abertura, né, a gente vai trabalhar com a estrutura de layers do projeto. Layers são como se fossem camadas, a gente vai trabalhar com esse desenho em camadas. E a gente vai fazer na prática aqui que vai ficar mais claro de entender. Vamos começar aqui na aba Home, entrar em Layer Properties. Aqui a gente vê que ele já tem uma Layer 0 e um Depth Points. Esse Depth Points ele é meio padrão do CAD. A gente sempre tem que lembrar de, se for usar ele, que ele é um layer que ele não é, quando a gente vai imprimir, ele não imprime. Tá vendo que isso aqui está mais cinzinha, claro? Ele não imprime, tá? Eu vou explicar aqui que são cada uma dessas coisas já. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vou expandir um pouco aqui para ficar mais claro. Então, essa tela aqui, ela mostra todos os layers que contém no desenho, né? Então, nesse caso aqui, tem o layer 0 e o depth point só. Então, a gente vai vir aqui nesse maisinho aqui, ó, que é para criar um novo layer, tá vendo? New layer. Tá. Então, nesse desenho, a gente vai ter, a princípio, 3 layers que eu vou criar. A layer da linha de contorno, a layer da linha de centro e a layer da linha tracejada. Então, vamos criar aqui contorno. Contorno, que é a primeira layer, tá? Isso daqui eu vou explicar já já para vocês cada uma dessas coisas, tá? Esses 3 primeiros principalmente. Esse daqui é para dizer se essa vai ser um layer imprimível ou não. Se ele vai, na hora de imprimir, se ele vai aparecer ou não. Se eu clicar aqui, tá vendo? Ficou vermelhinho. Ou se for esse cinzinha, que é o caso do Depth Point, ele não imprime, tá? Então, vamos deixar todas elas, porque a gente quer que a hora que imprima o projeto apareça. Color. Vou colocar aqui essa cor 3, ó, tá vendo o númerozinho? O verde. Tá. O layer no CAD, ele tem mais funções do que só simplesmente mostrar uma cor aqui. Se você olhar no PDF que eu mandei, não tem nada verde. Ele tem uma espessura mais grossa, o layer 3, isso a gente vai configurar depois nas penas que eu vou mostrar quando a gente chegar na parte de impressão. Então é muito importante o projeto estar sempre estruturado em layer, porque é ele que na hora de imprimir vai fazer com que apareça ou não alguma linha, varie a espessura, entendeu? Aí aqui a gente tem que configurar o line type, que é o tipo da linha. Ela pode ser uma linha contínua, tracejada, traço ponto e tem várias outras. Vamos deixar aqui por enquanto esse continuous mesmo. Aqui ele pede a espessura da layer. Quando a gente deixa default, ele muda só o que está configurado lá nas penas de impressão, que é isso que eu falei para você que a gente vai ver depois da espessura, tá? Transparência é se esse layer tem alguma transparência aqui no desenho. Não vamos trabalhar com isso por enquanto. E esses são os pontos importantes, tá? Então, a layer contorno é só mudar a cor mesmo. Agora, vamos criar mais uma. Vamos criar a layer centro, que é a linha de centro. Vou vir aqui, tá vendo? Ele já puxa igual da anterior, tudo. Vamos pôr uma cor vermelha aqui, cor 1. Eu gosto de trabalhar sempre, já para vocês terem uma ideia, né? Quanto maior esse valor essas são as linhas principais, né? Eu trabalho do 1 até o 6 aqui, sendo da mais fina para mais grossa, tá? Então, um layer de desenho essa daqui, um de tracejado e um de linha de centro esse daqui, entendeu? A hora que a gente fizer vai ficar mais claro. Beleza, linha de centro, ela tem que ser um traço ponto. Então, eu clico aqui em Continuous, né, que é o tipo da linha. Vou aqui em Load, vamos carregar uma outra. Ele tem várias, ó, linha, tá vendo? Essa linha de centro aqui, que eu particularmente não gosto tanto, eu gosto mais de trabalhar com essa aqui, ó, Dash Dot, que é a traço ponto. Acho que fica mais legal. Mas tem um monte aqui. Depois você dá uma olhada que você vai ver que tem bastante coisa interessante. Ok? Clico aqui nela e ok. Pronto, criou a linha de centro vermelha com o tipo dela sendo traço ponto. Agora eu vou acrescentar a linha tracejado. A cor dela aqui eu vou pôr amarelo. E aqui o tipo da linha eu vou carregar outro aqui, ó. A gente usou dash dot, né, que é traço ponto. Agora eu vou usar o dashed, que é esse aqui, que é a tracejadinha. Eu gosto dessa. Tem outras, mas eu gosto bastante de usar essa aqui. É importante eu gosto de usar essas duas porque elas têm o mesmo proporção. Eu gosto de trabalhar com linhas com tracejado, traço ponto com proporções parecidas. E essas duas elas funcionam bem juntas. Então, dashed e ok. Então, criei as linhas padrões. Esses ícones aqui eles são muito importantes, mas vamos estruturar nosso desenho primeiro para depois a gente entender. Aí vai ficar muito claro o que são essas camadas, esses layers, tá?
Então, vou fechar aqui. Então, a gente está agora com a layer corrente habilitada aqui, a layer 0. Tá? Vou manter isso daí por enquanto. Vamos selecionar o desenho todo, né? Vim aqui e mudar para contorno. Tá vendo? Dá um ESC para cancelar. Ele configurou todas as linhas que eu tenho aqui, que realmente são, aquelas que a gente fez na aula anterior, as linhas de contorno do desenho. Agora a gente vai criar as linhas tracejadas. Eu posso vir aqui criar já e depois mudar, ou posso vir aqui habilitar o layer tracejado primeiro. Vou fazer isso, tá vendo? Ele passa a ser o layer corrente. Então, eu vou dar um line aqui, vou pegar esse snap tracking aqui e vou traçar essa linha, tá vendo? Ele já cria ela tracejada, tá vendo? Vou fazer uma aqui em cima. Ele já cria ela naquele padrão que a gente configurou. Vou criar a linha de baixo aqui. E pronto, tá vendo? Ele já cria. Vou dar um mirror, MI, né? Espelhar. Pronto. Então, a projeção desse furo nessa vista é esse daqui. Já apareceu. Agora, a gente tem que criar essa projeção nesse furo aqui. Então, vamos pegar aqui a medida dele para facilitar direto por aqui. Eu vou dar um DI, que é o Distance, e Enter. Então, daqui até aqui, que é as extremidades desse furo, tem 20 milímetros, né? Vou vir aqui, dar um comando Line, puxar para cá 10 milímetros. Beleza, agora vou dar só um Mirror aqui. Ele já traçou para o outro lado, selecionar tudo e dar um Mirror para lá. Então, a gente já tem a projeção desse furo nessa vista e nessa vista superior. Agora, vamos fazer a projeção desse furo nessa vista aqui. Mesma coisa, Line, já estou com o tipo do layer aqui habilitado, né? Venho até aqui e crio essa projeção. A próxima projeção seria desse furo aqui. Mas antes, a gente tem que criar a projeção dessa face nessa vista aqui. Então, Line de novo. Vou criar aqui. Ok, agora só falta a projeção desse furo aqui nessa vista. Vamos ver a distância, que são 24 milímetros, né? Então, vou criar um line, 12 milímetros para cá. E vou dar um mirror aqui. Pronto. As linhas tracejadas estão criadas, tá? Eu vou colocar a linha de centro primeiro, depois a gente vai entender por que é tão importante toda essa estrutura de layers aqui. Layer de centro, tá. Agora, eu vou criar a linha de centro desse furo. Então, line, vou criar uma linha daqui a aqui. Vou criar uma linha daqui, aqui, aqui, aqui. Essa linha é importante que ela passe um pouco, né? Ela tem que passar um pouco para mostrar que ela é uma linha de centro. E aí, como que a gente faz? Tem algumas maneiras, vou te mostrar duas. Primeiro, a gente dá um offset aqui de, vamos por 5 milímetros. Aí eu crio esse offset. Beleza. Dou um extends. E estendo a linha até essa face e depois apago, certo? Vou dar um Ctrl Z aqui, vou voltar. Opa, aí. Você viu que eu voltei uma vez a mais. Se você quiser retornar para frente, é Ctrl Y, ele avança, tá? Agora eu vou criar de uma outra forma isso. Eu vou dar um len, L-E-N, que é esse comando de... Ele vai estender a linha. Então, len... Aí ele pergunta o tipo de medida que você quer usar. Eu vou usar esse delta. Vai entender por quê. DE. E aí ele pergunta qual que é o comprimento. Qual que é esse delta? 5 milímetros. Enter. Aí eu venho aqui, clico na linha. Ele já vai estender a linha os exatos 5 milímetros que eu preciso. Tá vendo? Então essa linha de centro fica já correta. Agora eu vou traçar aqui essa outra linha de centro aqui. E mesma coisa, len, DE, já está 5. E só clicar, tá? Vou espelhar aqui para ficar mais fácil, a gente não precisa ficar refazendo a mesma linha. Agora tem que ter duas linhas de centro aqui. Vamos dar um distance aqui, ó, para a gente ver. Com a distância de 10 milímetros entre elas. Então, vou criar uma aqui. 5 milímetros para cá. Até aqui. Dá o len, delta. 5 milímetros de novo. Pronto. Agora eu vou espelhar. E feito. Agora eu vou espelhar para o outro lado. E está todo estruturado o nosso desenho, né?
Então, a gente já criou os layers e passou tudo para o layer. Se tiver alguma que tiver errado, você pode vir aqui, clicar e só mudar, por exemplo. Aqui, tá vendo? Que ele está mudando a cor lá. É bem simples. Por que é importante a gente estruturar em layer? Porque lá na frente a gente vai ter projetos muito mais complexos. Então, em um determinado momento, eu não quero mais enxergar essas linhas de centro. Eu quero trabalhar só com as outras layers. É isso que são as camadas, né? Então, eu venho aqui, ó, que é o layer off. Então, se eu clicar aqui, ele vai pedir para selecionar um objeto. O objeto de uma layer que você quer tornar ela como off. Você quer apagar ela. Eu clico aqui, ocultar, na verdade. Aí ele está perguntando, ó, a layer centro, ela é a layer corrente. Mesmo assim, você quer transformar em off? Eu vou dar um ESC aqui para a gente mudar. Não é legal ficar trabalhando assim, porque fica muito confuso. Você vai desenhar e não aparece a linha. Então, a gente volta para o layer 0 aqui, lay off, e eu clico aqui. E ele vai ocultar a linha, tá? Então, esse é bem simples, tá? Se eu quiser fazer ela aparecer de novo, é só clicar nessa lâmpadazinha acesa, que é o lay on, e ela vai aparecer. Tá? Então, eu clico em lay off, e aí eu clico no tipo de layer que eu quero apagar. Aí ele vai apagar todos os elementos que tiverem dentro dessa layer. Se eu quiser voltar, lay on, tá? Aí, aqui ele tem, a gente tinha visto, vamos entrar aqui em layers, tem essa lâmpadazinha, tem esse daqui que é o freeze, que é para congelar o layer. Aparentemente, ele é muito parecido, então eu vou clicar aqui em lay freeze e clicar no layer. Tá vendo? Ele sumiu também. Mas ele é diferente. Mas eu vou explicar a diferença dele para você. Quando a gente dá o lay off, esse layer ele só está oculto. E quando a gente dá o lay freeze, ele está travado. Ou seja, se eu der um lay off e eu der um comando, ó, vou mostrar para você. Vou habilitar de novo aqui, né? Vou habilitar aqui outra vez tudo. Tá. Se eu der um lay off nisso aqui, e der um comando de apagar aqui, ó, erase, e eu der a opção all, escrever aqui, ele vai apagar tudo. Tá vendo que ele selecionou todos os objetos? E der um enter, ele apagou tudo. Aí se eu der um para habilitar de novo, ela não aparece. Por quê? Porque ela foi apagada também, ela só estava oculta, mas ela estava ali. Agora, deixa eu dar um Ctrl Z, voltar. Agora eu vou congelar ela. Eu congelei esse layer aqui, né? Cancelo, vou dar um erase, all, apaguei tudo. Se eu pedir para habilitar, ela aparece de novo. Porque, vou dar um Ctrl Z aqui para a gente não perder. Por quê? Porque eu travei o layer. É diferente, tá? É a mesma coisa quando você vai dar um zoom extends assim. Se ela tiver congelada, ele desconsidera ela, né? Ele, por exemplo, ó, vou fazer um layer, uma linha aqui, ó, e vou colocar ela no contorno. Então, eu dei um zoom extend, tá vendo? Que ele considera ela para centralizar o desenho todo no zoom aqui. Se eu ocultar ela e fizer isso, ele continua considerando ela, tá vendo? Agora, se eu congelar, que é esse aqui, lay freeze, e der um zoom extends, ele desconsidera, porque ela está travada, está oculta, está travada, entendeu? Essa é a diferença. Vou apagar essa linha aqui. Então, são aplicações diferentes. E por isso é tão importante estar estruturado em layer, porque às vezes eu quero habilitar alguma coisa, ocultar, às vezes tem alguma coisa que eu vou usar muito pouco, eu deixo ela oculta lá, ou congelada, na verdade, muitas vezes, né? Então é isso. Agora, por último, esse cadeadinho aqui, fechado e aberto, é para travar o layer. Justamente para não apagar, por exemplo, né? Então, se eu clicar nela aqui e clicar no layer, ele travou. Se eu tentar apagar ela, ó, não apaga. Ó, ela fica travada. Vou apagar tudo, ó, e der um erase all de novo. Ele não apaga ela. Então, ela está travada. Então, na verdade, o congelar é ocultar e travar junto. Ou se eu posso só congelar, entendeu? Se eu clicar aqui, eu descongelo o layer. Então, a estrutura em layers é isso daí. E tem um último comando que eu quero te mostrar, que ele é muito importante quando a gente está usando layers. Vou desenhar uma linha aqui. Ela está no layer 0, que é nosso layer corrente. Se eu der um MA, um Match Prop, ele copia propriedades da linha. Aí eu clico nessa linha aqui, tá vendo que ele está com a seleção normal? Selecione o objeto. Clico aqui, ele
pega esse pincelzinho, tá vendo? Onde eu clicar, ele vai copiar, vai reproduzir as mesmas propriedades. Quando eu tiver espessura, qualquer coisa, ele copia e traz, tá vendo? Isso é uma ferramenta importantíssima, porque às vezes a gente vai lá, faz uma linha só, 2 linhas, aí eu quero copiar, eu não preciso selecionar ela, vir aqui e mudar. Eu posso só dar um MA, pegar qual eu quero e copiar, tá? Esse tamanho do tracejado, tudo isso tem como mudar nas propriedades. Então, quando se dá esse MA, ele vai puxar tudo isso, tá? Então, a gente tem esse desenho agora já, um desenho básico, mas já todo estruturado em layer. A gente vai começar aqui com o desenho da aula anterior, a gente vai cotar esse desenho para entender um pouco mais sobre como fazer essas cotas, tá? Se você não tem, conforme a gente disse na introdução, na descrição do vídeo tem o link para download desse arquivo para você poder acompanhar. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um estilo de texto para a cota, tá? Isso é importante. Então, vamos começar aqui, a gente vai dar um ST de style, ou que é esse texto aqui, ó, tá vendo que está o standard? Então, a gente digita ST para criar um. Então, ele está aqui, aquele standard que é o padrão do AutoCAD está aqui, vamos criar um novo. Vou criar um texto chamado cota Romans, porque eu gosto de usar o texto Romans para cota. Você pode usar qual você gosta, se interessar, né? Eu acho que esse Romans aqui, ele fica mais técnico, tá? Que é essa linha fina. Então, a gente escolhe aqui a fonte que a gente vai usar. Aqui é a altura do texto. A altura do texto você pode manter 0, porque quando você for aplicar ele em algum outro lugar, é lá que você vai configurar essa altura de texto, tá? Isso daqui, esse width aqui, é para você controlar o espaçamento do texto. Se ele é um texto mais exprimido ou mais alargado, tá? Eu vou até mudar aqui, ó, para 3, tá vendo? Ele fica uma letra larga. Se eu mudar para ponto 1, por exemplo, ele fica ponto 8 aqui, ó, você vê que ele vai fechando. 1, ele já volta ao normal. 1 é o padrão, então vamos manter. E aqui, esse oblique seria como se fosse um itálico, só que você define o ângulo aqui. Se eu pôr 15 graus, ele inclina 15 graus o texto. Por 45, ele fica bem deitadão. Vamos deixar 0 mesmo aqui. Então, aqui a gente já criou o estilo de texto da cota, tá? Então, aplicar aqui e fechar. Beleza. Agora, o próximo passo que a gente vai fazer é criar um padrão de cota, né? Criar uma cota com a escala certa que a gente vai trabalhar e tal. Aqui a gente vai fazer isso aqui. Você vai em Annotate, Dimension, ou comando D para criar essa cota. Que a gente vai entrar aqui. Então, aqui ele já tem também um padrão de cota standard dele, tá? A gente vai vir aqui para criar uma nova cota, tá? O nome dela aqui, vou pôr cota 1 para 1. Por que 1 para 1? Porque se você olhar lá no PDF, você vai ver que esse desenho que a gente está cotando, lá a gente usou 1 para 1. Isso aqui é a escala da cota, tá? A escala do desenho, na verdade, a cota tem que ser compatível para que na hora que você imprima, fique as letras em tamanho visível, a escala do desenho também, né? Como a gente está trabalhando aqui com 1 para entender primeiro o conceito de tudo aqui, vou pôr esse nome. Porque a gente tem que criar também cota de acordo com a escala que a gente estiver trabalhando, tá? Então, continue. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai vir aqui em Lines, para configurar as linhas de cota, tá? Tem essas linhas de dimensão e linhas de extensão. Linhas de extensão são essas linhas auxiliares da cota aqui, tá vendo? E linhas de dimensão são essas que tem a seta junto. Então, vamos começar configurando as linhas de dimensão. Cor. Vou trabalhar com a cor vermelha. A cor vermelha é uma cor que depois, na hora de imprimir, eu configuro como um layer mais fino. Então, ele não fica atrapalhando nem pesando tanto no desenho, tá? Tipo da linha contínua. E a espessura da linha, eu vou colocar by layer, que ele fica de acordo com o vermelho aqui nesse caso, tá? Aqui, isso aqui, suppress, é para você remover essa linha da cota. Tem situações, às vezes, para
você quer, em arquitetura, às vezes a gente usa isso também, que é não mostrar linha de cota nem linha de extensão. Fica só o valorzinho da cota ali na parede, a gente sabe que é referente ao comprimento daquela parede. Tá vendo? Se eu habilitar aqui, ele vai remover. Por que tem duas? Porque você pode remover só o lado 2 como o lado 1. O lado 1 é sempre o primeiro lado que a gente clica quando vai criar a cota. E o 2 é o oposto, né? Agora, Extensions Line, a mesma coisa. Eu vou colocar vermelho. Aqui, o tipo da linha, ele tem para as duas. Você pode usar uma linha tracejada para um, traço ponto para outra, mas vamos trabalhar com linha contínua. Para cota é o que fica melhor. E a espessura é a mesma coisa, by layer. Tá? Aqui, para você suprimir a linha de extensão, igual a gente viu na linha de dimensão. Beleza? Então, aqui, outra coisa que ele fala, esse offset from origin, quer dizer que é a distância desse ponto aqui até o começo da linha de extensão. Aqui ele está com um valor bem baixo. Tá? Como a gente está trabalhando em 1 para 1, a gente se baseia, vamos se basear toda a cota no tamanho do texto que vai aparecer lá no desenho. Eu gosto de trabalhar com texto em 2,5 milímetros e meio. Então, quando você imprimir, vai aparecer com 2,5 milímetros lá o texto. Eu sempre procuro pôr uma relação em tudo, né? Então, aqui, por exemplo, a gente pode pôr 1 milímetro, eu ponho normalmente mais ou menos a metade. Não vou pôr 1,25 para não complicar. A gente põe 1 milímetro aqui, tá? E aqui, isso aqui é quanto essa linha vai estender depois da seta, tá? Também vou pôr 1 milímetro. Aqui ele vai parecer meio estranho agora até a gente configurar o texto, mas na hora que chegar no texto vai ficar tudo mais claro, tá? Não vai ficar desse jeito que está aparecendo aqui esquisito. Agora vamos aqui em linhas e símbolos. Aqui a gente vai configurar as setas que vai ter na cota, tá? Então, primeira seta e segunda. Primeiro símbolo, né? E segundo. Aqui ele já está com a seta, é o que eu gosto de usar, eu vou manter. Tá? Tanto no primeiro quanto no segundo, que é a mesma coisa. O primeiro é o primeiro lado que você clicar e o segundo lado que clicar. E esse leader, que é para a linha de chamada. Tá? Aqui na sequência, a gente vai ver o tamanho da seta. Tá? Que eu costumo, no caso do tamanho da seta, eu uso o mesmo do texto. Ele dá uma proporção bem boa. Aqui ainda vai ficar esquisito, mas vai melhorar. Vamos com calma. Tá? Aqui, center marks são a linha essa marcação de centro de uma linha de uma cota de diâmetro, por exemplo. Tá? Eu prefiro nem pôr isso daí, eu acho que não precisa. Aqui, o restante, acho que a gente pode manter, deixa do jeito que está, fica bem no padrão, funciona bem. E a gente ainda está entendendo o básico, vamos passar para o próximo ponto. Texto. Primeira coisa, estilo de texto. Vamos pôr aquele que a gente criou. Cor do texto. Vou botar aqui um amarelo, porque o amarelo ele imprime um pouquinho mais grosso, fica legal, dá um contraste da espessura da linha com a cota, importante. Esse fill color seria uma máscara de fundo na cota, não costumo pôr. Agora, a altura do texto, os 2,5 milímetros que a gente tinha falado. Lá, agora já cria tudo uma proporção, tá vendo? Entrou tudo numa proporção legal. Era aqui que eu queria chegar. Essa relação do tamanho da cota, afastamento aqui, da cota para cima, tudo fica bem proporcional e fica bom, tá? Agora, texto, né? O alinhamento do texto na vertical. Eu gosto de colocar isso daqui, para ele ficar acima da linha de cota. Ele ficou muito colado. É isso daqui, aqui que a gente vai mudar. Vamos botar 1 milímetro também. Lá, ele já ficou não ficou tão colado na linha, já fica melhor. Agora a posição dele, né, horizontal, centralizado. Esse é interessante a gente manter centralizado. Por quê? Porque aqui em alinhamento de texto, a gente vai colocar ele sempre alinhado na linha de dimensão, que é essa linha aqui. Que aí ele fica sempre assim, ó, fica mais certinho. Então a gente já está criando um padrão bem melhor, tá vendo? Já fica tudo proporcional, bonitinho. Aqui,
Fit e Primary Units é quando a gente começar a trabalhar com cotas em escala. Então, primeiro criar essa cota sem escala nenhuma, mas basicamente o que é interessante a gente mexer aqui é isso aqui, a escala da cota. No caso do Fit, ele aumenta tudo isso que a gente configurou de dimensão 2,5 e tal, ele aumenta. Então, se eu pôr 2 aqui, ele cria uma cota maior, tá vendo? Ela fica uma cota grande. Por quê? Porque se eu quiser ter um desenho com uma escala 1:2, eu posso só aumentar essa dimensão aqui. Então, ela, na hora de imprimir, vai parecer ser do mesmo tamanho. É lógico que, aliado a isso, eu preciso vir aqui em Primary Units e se eu digitar metade disso aqui, 0,5, você vai ver que aqui ele vai mudar. Olha lá, ele cai para metade o valor. Porque eu dei um zoom no desenho, né? Ou ao contrário, né? Eu mudo aqui para 2, por exemplo. Eu coloco um desenho maior com cotas menores. Isso aqui, a gente usa esse caso do Primary Units. Isso a gente vai usar quando a gente der uma escala no desenho. Porque tem situações no AutoCAD que isso é aplicado. A gente vai ver mais para frente, por enquanto ainda não. Vamos deixar o 1 aqui, mas é para que tenha uma relação de escala na dimensão com o comprimento real, tá? Então, basicamente o que a gente precisa para a cota é isso. Vou dar um OK. Então, a cota já está criada aqui, close. A gente vai começar agora aqui a cotar efetivamente o desenho, tá? Que são as cotas, a gente vai começar usando cotas lineares, que é esse ícone aqui. Se você vir aqui, ele tem cota linear, cota alinhada, cota angular, cota de arco, raio, diâmetro, que são as principais que a gente vai usar. Então, se a gente vier aqui em linear, ou que é uma dimensão linear. O que é uma dimensão linear? É quando a gente vai cotar uma face, 2 pontos, na verdade, de forma que eles a gente vai fazer uma cota linear, quer dizer que ela é em x ou em y. Então, se eu for cotar desse ponto até esse aqui, ele vai pegar essa distância em x ou em y. Quer ver? Eu vou te mostrar. Então, linear aqui ou DLI, Dimension Linear. Então, clicar aqui e aqui, tá vendo? Eu pego essa distância ou em x ou em y. Ah, tá vendo que ele está pondo 4 casas decimais? É muita coisa. Vamos voltar lá na nossa cota, comando D, modificar essa cota, né? E aí a gente vai vir aqui em Primary Units, tá? O que a gente vai fazer? Aqui ele está com a precisão de 4 casas decimais. Isso não tem problema, tá? Isso aqui é um máximo que ele vai trabalhar, vão ser 4 casas decimais. É muito, a gente pode até reduzir isso para uma casa. A gente está trabalhando em milímetros, uma casa decimal é mais que suficiente. Aqui é legal a gente mudar, né, para vírgula, a separação da casa decimal, porque aqui no Brasil é o que a gente usa. E aí a gente vai vir aqui em supressão de zero, que é suprimir o zero, né? Então, tudo que tiver um monte de zero depois da vírgula, não tem necessidade da gente trabalhar, tá? Então, a gente vai vir aqui em esse trailing, que seria, ele vai suprimir os zeros de casa decimal que não estiverem sendo usados, tá? Ok? Fechar. Então, vamos vir aqui e cotar DLI de novo, ou Dimension Linear, que é isso aqui. E a gente pegar daqui até aqui, que nem a gente falou, ó, tá vendo? 70 milímetros. Ele pega a distância em x, tá? Ou em y, tá vendo? Mas ele não pega essa distância desse ponto até esse. Se eu quisesse isso daí, eu viria aqui em dimensão alinhada. Então, ele pega esse alinhamento, ó, que é para poder pôr essa cota aqui. Mas vamos seguir as cotas que a gente tem lá no desenho, no PDF. Então, vão ser cotas alinhadas. Então, primeiro cotar daqui até aqui. E eu clico no ponto. Então, para cotar, vamos fazer de novo. Eu pego o primeiro ponto, o segundo ponto. E aí eu defino a posição que eu quero que meu texto e a minha cota seja colocado. Então, aqui, tá? Agora eu vou colocar a próxima cota. Mesma coisa. Pego daqui até aqui e posso pegar esse ponto aqui para que elas fiquem todas alinhadinhas, bonitinho, tá? Uma outra forma legal de fazer isso, eu vou ter que fazer mais cotas aqui, é dar um Dimension Continue, que é dim C, tá vendo? Dim Continue, que aí ele já vai continuar da onde você parou. Mas eu não quero, dou um Enter,
Aí eu clico na cota e ele vai continuar. Tá vendo? Ele continua com o mesmo padrão de cota. Tá? É uma ferramenta muito legal de ser usado isso daí. Porque às vezes você tem um monte de cota, elas já saem alinhadinhas, bonitinhas. Tá? Vamos fazer mais algumas cotas aqui para você entender. Tá? Então essa cota que vem daqui até aqui, altura total. Vamos cotar. Tá? Agora vamos cotar a altura dessa face aqui, a altura dessa outra face aqui. Tá? O que eu estou fazendo? Estou dando um Enter aqui, um espaço, né, na verdade, e ele habilita o comando novamente, repete o último comando. Ó, esse daqui eu quero que fique um pouquinho mais para cá, por conta dessa linha de centro que a gente tem aqui. Beleza, então aqui tem praticamente todas as cotas. Vamos pôr mais uma aqui, Dimension Linear, desse ponto até essa cota comprimento total. Aqui ele tem uma cota indicando esse chanfro, que é um chanfro de 5 por 5 milímetros. Tá? Então se eu der um comando de cota aqui, pegar esses dois pontos, ele vai cotar com 5. Ah, mas eu quero que apareça 5 por 5. Eu vou dar um ED, clicar aqui para editar essa cota. Vou pôr aqui um 5 por 5. Tá vendo? Tá editada. Uma coisa que eu gosto é de que apareça essa linha do meio. Então vamos lá editar essa cota de novo. É legal isso, você vai criando a cota e... Ah, puxa, aqui não ficou exatamente como eu queria, vou fazer um ajuste. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui em Fit, a gente tem essa opção aqui, desenhar Dimension Line entre Extension Lines. O que é? É que sempre entre duas Extension Lines, que são essas linhas de extensão, tenha uma linha. Então vamos habilitar isso aqui e OK. Pronto. Agora a gente tem essa linha de dimensão aqui, que fica uma coisa mais bonitinha, fica uma cota mais organizada, tá? Então, as cotas que a gente tem nessa vista aqui, lá no PDF, já estão todas aqui. Agora vamos cotar isso daqui. Mesma coisa, Dimension Line, pegar daqui a aqui. Tá vendo? Se eu vier e clicar aqui, ele fica alinhadinho, ó. Fica bem legal isso. Vou dar um Dim Continue. Até aqui, até aqui. Pronto. Agora, Dimension Line, daqui até aqui. Cotar esse centro desse furo, que é importante a gente ter. A gente tem sempre que pensar, bom, tenho todas as dimensões que uma pessoa precisa para fabricar, para fazer essa peça, ou no caso de uma arquitetura, para construir essa casa, ou o que quer que seja. É importante que a gente tenha. Outra forma de usar o Dimension Linear é, ele pede para você clicar, né? Clique no primeiro ponto. Você pode não clicar. Ou, tá vendo? Select Objects. Então, se eu der um Enter aqui, ele abre para seleção. Se eu selecionar essa linha, ele cota a linha inteira, tá vendo? É uma forma bem prática de usar. Agora a gente vai cotar esse furo aqui. Vou mover o desenho um pouco para o lado aqui, para essa linha de cota caber melhor. E vou dar um Dimension Linear. Então, cliquei aqui e puxei a cota. Ah, mas eu queria que aparecesse o símbolo de diâmetro. Então, vou vir aqui em editar a cota, ED, como a gente fez anteriormente. Clicar aqui. Então, aqui ele abre para a gente poder inserir alguma coisa antes do número. Ou depois, ou a gente pode apagar e colocar um texto qualquer. Então, a gente quer pôr o símbolo de diâmetro. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em símbolos e diâmetro. Tá vendo que ele põe aqui porcentagem C? Se eu digitar isso daí, ele também vai entrar. Olha lá, símbolo de diâmetro. Vou apagar ele aqui, ó, e vou digitar porcentagem C. Tá vendo? Automaticamente ele já muda para o símbolo de diâmetro. Então, a gente já indicou que o diâmetro desse furo é 10. Tá? Agora vamos cotar essa última vista, né? Dimension Linear. Vou cotar primeiro essa abertura que tem aqui, a largura total dela. Agora, a posição dela. A gente põe essas cotas aqui para indicar que ela está centralizada. Agora vamos cotar essa abertura, né? No outro sentido dela. E a mesma coisa. Localizar essa abertura na peça. Tá? Agora, uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é cotar esse rebaixo.
a gente já, na verdade não rebaixo, né? Essa face. A gente já tem essa cota aqui, mas vamos repetir ela e vamos amarrar ela em relação a essa daqui, para a gente ter essa... Quando você vai fazer um projeto para fabricação, a gente sempre evita repetir cotas, né? Para não ter coisas em redundância no projeto, poluindo o projeto sem necessidade. Mas como isso aqui é uma coisa mais de instrução, a gente tem algumas cotas até que estão repetidas, né? Que nem essa cota de 10, ela está aqui embaixo de novo. Tem algumas cotas que a gente repetiu, mas não tem problema. Mas o ideal num projeto mesmo é que você não fique repetindo cotas, tá? Então, praticamente todas. O que falta? A gente indicar esse raio aqui. Só que o raio, não dá para a gente indicar com essa cota linear. A gente vai vir aqui em cotar raio, tá vendo? Dimension raio, ou DRA, Dimension raio. E podemos cotar esse raiozinho de 5 aqui, tá? Então, é isso, está feito, o nosso desenho está todo cotado. Se a gente fosse trabalhar com escala, a gente teria algumas coisas a adicionar. Mais para frente, quando a gente avançar um pouco, a gente vai ver algumas coisas de escala. Mas acho que por enquanto, a gente está com o desenho pronto e cotado. A gente está aqui então com a peça da aula passada aberta e o que a gente vai fazer? A gente vai começar a incluir a Ashura nos nossos projetos, né? A gente vai pegar essa vista aqui e considerar como se ela fosse uma vista em corte, que seria seccionado bem aqui, né? Ela vai ficar que nem essa imagem que está aparecendo aí na tela para você agora, tá? Essa parte vermelha é o que a gente vai visualizar nessa vista aqui, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um MA e transformar as propriedades dessas linhas aqui, né? Copiar essas propriedades para essas linhas aqui, tá? É só a gente selecionar ela primeiro e depois essas linhas. Ok, agora a gente vai incluir a Ashura nesse ponto aqui, nesse e nesse. Como a gente faz isso? Aqui no Home, na aba Home, tem esse botãozinho aqui de Ashura ou o comando H. Quando a gente dá esse comando, vai aparecer essa tela. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender. Aqui é o modo de criação da Ashura. Se você quer ela com Pick Point ou seleção. Pick Point, né, é isso aqui. Você vai só clicar, ele já criou a Ashura, tá vendo? Vou apagar aqui, fazer de novo. Select, se eu mudar para Select, você vê que aqui ele fala para selecionar um objeto, né? Você seleciona uma polyline fechada e ele vai criar a Ashura, tá vendo? Então, a parte de criação é isso. Aqui, na sequência, ele mostra os padrões de Ashura, que é a Ashura sólida, a Ashura em ângulo, e tem um monte de padrões. Se você vier aqui, você vai ver que tem Ashura de areia, tem Ashura de terra, tem esses degradês aqui, que são bem úteis também, pedra, tem bastante... Se você procurar aqui, tem bastante coisa interessante e útil. Vamos pegar esse padrão aqui primeiro, para a gente... E vou pegar um pick point para a gente criar aqui, tá vendo? Então, eu já incluí essa Ashura, ainda estou dentro do comando, né? Então, se eu vier aqui, ó, ele já até muda a Ashura, tá vendo? Se eu for em cima de outro padrão. Mas vamos manter esse aqui mesmo. Aqui é a cor... Eu gosto de usar conforme o layer, porque se eu alterar o layer, eu consigo alterar a cor da Ashura. Acho bem prático. Ângulo, se eu vier aqui botar 45 graus, olha, vai inclinar ela. Olha lá, inclinou. Eu vou trabalhar aqui com 0 mesmo. Ângulo, eu vou aumentando aqui, ó. Ele vai aumentando o ângulo da Ashura. Mas para esse desenho aqui, o 1 ficou muito bom. Ok, então, e isso é o básico da Ashura. Uma coisa interessante da gente ver é isso daqui. Esse associativo. O que é isso? Como ela está com esse associativo, eu vou criar ela aqui, então posso clicar aqui ou só dar um Enter. Ele criou a Ashura aqui. Se eu der um stretch nessa face, você vai ver
que a Ashura anda junto, tá vendo? Vou clicar aqui, ó, e vou desabilitar esse associativo. Aí eu vou dar esse stretch, ela não muda. Ah, mas qual a vantagem dela não mudar? Tem situações que às vezes você quer mudar manualmente. Então eu posso vir aqui, por exemplo, ó, e estender a Ashura. No caso, eu vou dar um Ctrl Z, ela vai ficar... Opa, passei. Ela vai ficar associativa de novo, tá vendo? Ela não tem os pontos, você perde os pontos quando você tem essa associativa. Mas ela é bem útil, sempre que for possível usar ela dessa forma, é legal, né? Agora eu vou vir aqui, né, em Home de novo, e com ela selecionada, e vou mudar o layer dela. Tá? Eu vou entrar aqui, nos layers, deixa eu puxar a aba aqui, e vou criar um layer Ashura, na cor 8. Eu gosto da cor 8 para ela, porque não fica tão pesado aqui na visualização. Então vou em Home e vou mudar para Ashura. Aí fica bem discretinha, né? Aí eu quero incluir nos outros pontos. O que eu vou fazer? Criar Ashuras novas? Pode ser. Uma opção é você vir aqui de novo. Aí aqui, ó, ele coloca aqui para acrescentar, tá vendo? Ele habilita essas funções, que é o remover. Você pode remover algum trecho dela. E para adicionar, você pode selecionar ou ir no Pick Point. Eu vou aqui em Pick Point, pegar mais essas áreas. Vou pegar uma área a mais para te mostrar aqui. Enter. Então, criou a Ashura. Tá? Se eu clicar na Ashura de novo e vier aqui em remover, aí ele habilita essa seleção. É só eu clicar e ele remove a Ashura. Então, você vê que a Ashura é uma ferramenta muito simples e tem um resultado muito bom, né? Como você pode ver aqui. Fica bem legal o desenho assim com a Ashura. Agora eu vou puxar aqui para o lado. Vou copiar isso daqui mesmo. Vou criar uma Ashura aqui. Tá? E aí eu vou vir aqui e em padrão e clicar nesse degradê aqui para você ver, tá vendo? Criou um degradê. Aí, como que a gente faz para escolher as cores desse degradê? Aqui, ó, tá vendo? Então se eu quiser pôr um amarelo bem escuro e um amarelo clarinho, ó, ele fica com esse efeito aqui bem legal, tá vendo? Aqui eu posso mudar ângulo disso, né? Tá vendo? Dá um resultado bem legal. Isso eu posso também, tem outros padrões aqui, se você olhar, né? Esse é um degradê linear, tem um cilíndrico aqui, tá vendo? Como se fosse um eixo, um esférico. Então tem todos esses padrões. Uma última coisa que eu queria te mostrar que é bem interessante, se você vier aqui de novo na Ashura, aqui, ó, essa parte aqui é o background dela, é o fundo da Ashura. Tá vendo? Eu consigo pôr uma Ashura com um fundo aqui, tá vendo? Um sólido. Eu não costumo usar, então e para esse arquivo aqui, para esse desenho, vai ser só essa Ashura mesmo. É bem simples. A Ashura não é um negócio difícil. E é um negócio que, se você começar por muito, lá na frente o arquivo fica uma bagunça. O AutoCAD é meio chato com esse negócio de Ashura, dá alguns problemas. Mas enfim, é isso aí.